A paz do Senhor esteja com todos vocês. Boa noite. Bom, eu espero que vocês estejam bem, né? Neste momento mundial que tem afligido a muitos, não só na saúde, mas também financeiramente. Muitos têm passado por muitas crises e a gente espera que Deus tenha misericórdia de nós e que essa pandemia passe logo. Mas sabemos que existem muitas coisas que hão de acontecer também ainda neste mundo. Bom, mas o assunto do vídeo não será este hoje. Hoje eu estou a fim de falar de um assunto, uma opinião que me deram de falar sobre um tema acerca de o que acontece quando morremos. Bom, me deram essa opinião, uma amiga minha, e eu vou fazer esse vídeo para falar o que a Bíblia trata desse assunto. O que a Bíblia nos diz sobre isso. Bom, creio que esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido. É um tema bem rápido para ser dito, né? Não vamos fazer uma exposição completa de um capítulo, como fizemos no primeiro vídeo que eu postei. Caso alguém esteja visitando hoje, eu peço que compartilhe, peço que também se inscreva no canal. E se você estiver assistindo no Facebook, eu peço que curta a página e entre no YouTube também para se inscrever no canal. E caso tenha vontade, venha assistir o primeiro vídeo que eu postei semana passada acerca de Apocalipse 5. Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui. A questão da morte é uma coisa que talvez muitos, desde a antiguidade, tenham pensado. Bom, hoje a gente tem muitos pensamentos acerca da morte. Existem pessoas que acreditam que após a morte não existe nada. É simplesmente um vazio, uma escuridão, um sem consciência. É como se simplesmente, quando você morre, já não existe mais nada. Uma visão geralmente materialista, de que se a vida acaba, acabou tudo. Não se tem nada além da morte. Bom, também temos o pensamento hoje de pessoas que creem que após vida nós temos uma reencarnação. Nós podemos voltar a este mundo com outro corpo, seja de um ser humano ou até mesmo de um animal. Ou que alguns pensam que o nosso espírito, a nossa alma, ela vaga pelo mundo ou ela vaga para outro mundo a fim de terminar suas missões ou fazer missões novas que elas já têm para fazer. E também existe no meio evangélico, no meio cristão, né, alguns pensamentos, né, que aceitam a questão de que quando morremos nós dormimos e só acordamos no dia que o Senhor volta. Bom, eu estou aqui para falar do que a Bíblia trata desse assunto. Bom, falando desse primeiro assunto materialista, desse pensamento materialista, é um pensamento que eu acho um pouco arriscado. Quando pensamos que, como a gente deixa à mercê de achar que vamos morrer e não existe vida após morte, nos deixa um pouco mais tranquilo acerca do nosso fim, do último dia de vida, ao qual a gente só se preocupa com a nossa vida terrena e a nossa vida material aqui, e não com a nossa alma. Bom, e acerca também de muitos pensamentos que há entre alguns cristãos, de que a gente apenas dorme, também é um pensamento que eu acho que está, do ponto de vista bíblico, está um pouco errado. É bem verdade que Jesus, muitas das vezes, ao falar de uma pessoa morta, ele dizia que ela estava dormindo, mas a gente tem que entender no texto o que ele está querendo sugerir com dormindo. A questão é que, de fato, quando a gente morre, a gente dorme, só que não a nossa alma, o nosso corpo dorme.
Só que a nossa alma, ela não dorme. Ela continua consciente e ela vai para o seu destino. Seja seio de Abraão, o céu, paraíso, como é costumeiro ser dito na Bíblia, ou para o inferno, para a ira de Deus. Bom, vamos explorar o que a Bíblia fala sobre esse assunto. O primeiro texto que eu gostaria de estar dizendo aqui estaria em 2 Coríntios 5, versículo 8. Caso alguém esteja em casa agora queira ver na sua Bíblia, seja no celular, seja tablet ou a sua Bíblia mesmo, está abrindo agora em 2 Coríntios 5, versículo 8. Bom, vamos ver o que está escrito aqui. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Bom, aqui está bem claro. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Aqui é uma coisa bem interessante, porque muitos de nós, muitas vezes, quando falamos para alguém, falamos assim: você tem uma alma. Só que é bem verdade que a questão é que não temos uma alma, a questão é que nós somos uma alma, temos um corpo. Porque o nosso corpo, ele não sobrevive sem a alma, mas a nossa alma, ela sobrevive sem o corpo. E quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Coríntios de que ele deseja que deixar esse corpo para habitar com o Senhor, é bem claro de que ele está dizendo que a partir do momento que você deixa esse corpo, você, sendo uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e o único mediador entre o homem e Deus, você automaticamente, ao deixar esse corpo, ao morrer, você já vai habitar com o Senhor. E isso é muito interessante. Eu gostaria de continuar agora com um segundo texto, Filipenses 1:23. Lembrando que, como eu disse, esse vídeo não é uma leitura expositiva de um capítulo. Eu estarei falando apenas desse tema, que é o que acontece quando morremos, quando deixamos esse corpo. Vamos lá, para quem estiver em casa, é Filipenses 1:23. Estou com meu notebook aqui ligado, por isso que toda hora eu estou olhando aqui para o lado com as minhas anotações. Vamos lá, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Olha só que interessante. Aqui já há uma esperança para nós. Que a partir do momento que nós, que somos cristãos, a partir do momento que nós morremos, nós já vamos ir para Cristo. Nós já vamos ter esse momento lindo de estar com Cristo. Nós já vamos participar, já vamos estar participando da glória. Tal, obviamente que não estaremos com o nosso corpo glorificado, porque isso é só no novo céu e na nova terra, quando houver a segunda volta de Cristo. Mas aqueles que morrem e entram no descanso, eles no céu, no paraíso, eles já começam a aproveitar as maravilhas. Eles já estão vivendo uma vida sem pecado, uma vida longe do pecado, já estão libertos do pecado, ainda que eles estão sem o seu corpo, apenas a sua alma. Claro, almejando o momento em que corpo e alma se unirão novamente, porém agora com seus corpos glorificados e aperfeiçoados. É bem verdade que quando o cristão morre, a sua alma ela é aperfeiçoada, mas o seu corpo continua aqui na terra dormindo e continuará assim até que Cristo volte para ressuscitar aqueles que foram mortos, aperfeiçoar os seus corpos, glorificar, e aqueles que não morreram serem arrebatados e também serem aperfeiçoados e glorificados, seus corpos glorificados. Bom, o terceiro texto, eu creio
que é um texto bastante conhecido. Está em Lucas 23, 43, capítulo 23, versículo 43. Quem estiver acompanhando na Bíblia, peço que esteja abrindo. Vamos lá. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, aqui no texto nós conhecemos o caso do ladrão da cruz. Que a história dos pais da igreja e os comentários é de que o nome dele seria Dimas, deste ladrão que aceitou a Cristo ali na cruz. Bom, olha só o interessante, a fala de Jesus. Ele diz enfaticamente de que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não diz você ficará dormindo ou você deixará de existir, ou que daqui a um tempo estarás comigo no paraíso, mas ele diz hoje estarás comigo no paraíso. Isso já nos mostra que quando morremos não existe um espaço de tempo de um dia ou meses ou anos para que a gente vá para o paraíso, mas que no exato momento em que você morre, você já vai diretamente para este lugar que a Bíblia chama de paraíso. Que com certeza é um paraíso. Então, esse é um motivo de grande esperança para nós, de que a gente não se deve preocupar com a morte. Claro que muitos vão ter medo da morte, mas não devemos ter medo da morte. Claro que assusta, claro que pensamos, será que no leito da morte dói? Será que morrer dói? Mas temos que olhar para algo mais além, por mais que seja difícil, mas é olhar para algo mais além, que é o paraíso, que é o lugar de descanso, que não é merecido, não é merecido para nós, mas que Jesus Cristo, por misericórdia, por meio do seu sangue, nos justificou pela fé que nós temos, que nós depositamos nele, e assim nós podemos ser salvos e somos salvos, e quando morremos, nós temos esse lugar e temos essa esperança de ir para este lugar, já estar com Cristo, já nos deleitarmos, já aproveitar este momento com Cristo e estar com Ele, reinando com Ele até a sua segunda vinda, onde nós nos uniremos novamente com o nosso corpo. Bom, como eu disse, nós somos uma alma, não temos uma alma, temos um corpo, mas nós somos uma alma. Por isso que é tão importante que nós cuidemos da nossa alma, muito mais do que o nosso corpo, mas obviamente, claro, que nós devemos sim cuidar do nosso corpo, da nossa saúde e tudo mais. Mas não podemos nos esquecer que também temos uma alma e precisamos cuidar dela. Precisamos deixar que ela seja sadia, esteja sadia. Bom, um outro versículo que eu gostaria de estar usando também acerca desse assunto estaria em Hebreus 9:27. 9:27. Hebreus 9:27. Aqui. E como aos homens está ordenado morrerem a uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui deixa bem claro, não tem como voltarmos mais para este mundo em outro corpo, seja de homem, seja de animal. Nós só morremos uma vez. Depois disso é vindo o juízo. Que juízo é esse? Bom, claro, aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que verdadeiramente estavam em Cristo, não eram apenas crentes nominais, estes já passam dessa vida diretamente para a vida eterna, do lado de Cristo. Mas aqueles que não viverem
não viveram junto com Cristo, eles passam dessa para a eternidade na ira de Deus. E o porquê? Bom, Deus nos fez, no seu projeto lá inicial no Jardim do Éden, ele fez o homem e a mulher. Bom, o homem e a mulher, que eram dotados do total livre-arbítrio, eles foram feitos para serem imortais. E eles não tinham pecado. Um Deus eterno fez homens para serem imortais. Só que este homem, Adão, imortal, se voltou contra Deus eterno. Ele sendo imortal porque Deus o fez para ser imortal, para que nunca conheceste a morte, ele se voltou contra Deus. Ele rejeitou Deus porque Deus queria viver eternamente ao lado dele. O homem viveria eternamente ao lado de Deus. Mas o homem rejeitou a Deus. Sendo assim, o homem agora passa a viver eternamente longe de Deus. E aquele que não agrada a Deus, ele irrita Deus, deixa Deus irado. Então aquele que não permanece eternamente no amor de Deus, permanece eternamente na ira de Deus. Porque o problema não é o pecado que cometemos, mas o problema é contra quem cometemos. E é um Deus eterno. Quando nós cometemos um pecado contra um Deus que é eterno, o seu juízo logo é eterno. Então, claro, não podemos pensar que Deus foi pego de surpresa no Jardim do Éden, mas isso ficaria para um outro vídeo. Para ser explicado, e caso alguém queira, pode colocar nos comentários. Claro que Deus nunca foi pego de surpresa, ele já sabia e já estava nos planos tudo o que aconteceria. Deus não é pego de surpresa e a história não está caminhando à parte da mão de Deus. Mas a história está nas mãos de Deus, porque ele é soberano. Como entendemos também na teologia reformada. Então, o vídeo está ficando meio longo, estou aqui, vou correr um pouco, vamos para Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que então se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui nesse texto, que é lindo, eu peço que você anote, Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, mostra que nós temos consciência pós-morte. Nós não perdemos a nossa consciência na nossa outra vida, mas nós temos consciência de que morremos, nós temos consciência do que aconteceu com nós. Porque aqui está bem claro, essas almas, elas clamam a Deus porque elas estão esperando este momento do juízo de Deus contra aqueles que mataram eles. E a gente vê que Deus lhe dá vestes brancas e lhe diz para repousar ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, porque existe um número para ser completo. Por isso que Deus não voltou ainda. Bom, para finalizar, vamos para um famoso e conhecido texto, uma parábola muito interessante, que está em Lucas 16. Lucas 16. Okay. Eu estou sendo um pouquinho rápido aqui, mas vocês podem pausar o vídeo, tá? Porque é muito importante que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Bom, Lucas 16. E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante eles de dissipar os seus bens. Não, pera, desculpa, me perdoe. É um pouquinho mais para frente.
Lucas 16, parábola do rico e Lázaro, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse aqui é uma parábola que muitos estudiosos, ao estudar ela, dizem que ela não tem um corpo em si de parábola. Se aparenta mais com uma história realmente que Jesus contou, mas é algo que teria acontecido. Porém, mesmo que seja realmente uma parábola, é importante que toda parábola ela passa uma mensagem para nós. E que mensagem ela estaria passando para nós? A parábola do rico e Lázaro é de que você só morre uma vez, não tem como voltar, e que só existe 2 caminhos: ou o paraíso, onde Lázaro foi, ou o tormento eterno, a ira de Deus, o inferno, onde o rico foi. E você vê que é um lugar onde o rico ele pede que lhe dê algum conforto, né? Lhe dê a água, molhe a ponta da sua língua para ele poder refrescar, mas que é negado. Então é um lugar onde qualquer prazer é negado, mas só existe o total despojar da ira de Deus, o total tormento, como eu disse, porque nós fomos contra esse Deus eterno. E esse Deus eterno, da mesma forma que ele é um Deus que é cheio de amor, mas ele também é um Deus que tem ira. Não podemos isolar um dos seus atributos e colocar outros acima, mas que Deus ele é amor, mas também Deus ele é ira. Então por isso que nós devemos nos arrepender todos os dias e reconhecer o quão pecadores nós somos e aceitar a Cristo como o único suficiente Salvador. Aceitar e reconhecer que a morte de Cristo ela é eficaz e o seu sangue tem poder para salvar da ira de Deus. E veja bem, e você vê que de maneira alguma não tinha nenhuma forma de se escapar daquele lugar, não tinha maneira alguma de tanto o que estava no céu, tanto o que estava no inferno, de sair de lá. Claro que o que está no céu não vai querer sair de lá, mas é uma maneira de o texto explicar de que não tem como nenhum dos dois voltar. E claro, obviamente, só vão voltar por seus corpos no dia da ressurreição. Mas no dia da ressurreição, uns vão acordar para receber o seu corpo glorificado, para viver a eternidade com Cristo, e outros acordarão para o juízo final, para o juízo onde eles serão condenados, onde a Bíblia chama de segunda morte. Por quê? Porque ainda que a doença, os males, mate o nosso corpo, esta é a primeira morte. O Covid, o câncer ou qualquer outra doença, infelizmente, mata o nosso corpo e é a nossa primeira morte. Mas o pecado,
este nos leva para a segunda morte. E essa não é uma morte como sem consciência, mas a segunda morte é uma morte eterna. Não deixar de se existir eternamente, mas é um existir eternamente debaixo da ira de Deus. E isso é algo que nós temos que pensar, porque é um assunto muito sério. O pecado é um assunto muito sério e todos nós cometemos, todos os dias. Por isso temos que reconhecer a Cristo, porque Ele é o único que pode nos salvar, nos justificar e nos perdoar. Então você que está ouvindo esse vídeo hoje, talvez você esteja até abalado por conta desta pandemia, por conta de alguma outra enfermidade, mas eu lhe peço que existe uma enfermidade que é pior que a doença, é o pecado. E todos nós já nascemos com essa enfermidade. E existe um destino que é pior do que a cama de um hospital, que é o inferno. Então, irmãos e amigos que estão ouvindo, este é um assunto muito sério. Então peço que se hoje você ouvir a voz de Deus falando com você no seu coração, não endureça o seu coração, mas arrependa dos seus pecados e não só se arrependa, mas reconhece que só Deus pode perdoar e mudar a sua vida. Não seja como Judas, porque fez todo um caminho, com todo o caminho. Ele viu que ele estava errado, porém tudo que ele tinha era remorso e não arrependimento. E ele se matou. Diferente de Pedro, que negou a Jesus, mas se arrependeu verdadeiramente. E voltou aos pés de Cristo. E Cristo o aceitou. Porque de maneira alguma, como Jesus disse, de maneira alguma, todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma eu os lhe jogarei fora. Venha, aceite a Cristo, para que você tenha essa esperança da vida eterna. Cristo, ele não tem dever algum de salvar alguém, mas por misericórdia, ele veio e morreu na cruz para salvar muitos, para salvar os seus. Então, venha para Cristo. Venha para Cristo. Aceite a Cristo. E se arrependa dos seus pecados. Porque é tão bom dormirmos e pensarmos e temos a esperança de que se não acordarmos, vamos acordar, que a nossa alma vai acordar, ainda que o nosso corpo esteja dormindo, mas que a nossa alma vai acordar em um lugar onde não há mais dor, não há mais pranto nem clamor, não há pecado, não há tristeza, não há enfermidade, mas que é só a felicidade e a alegria de viver junto com Cristo. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu gostaria muito de que esse assunto estivesse bem, pelo menos eu creio, eu espero ter bem explicado, mas que eu queria que esses textos estivessem bem explicados para todos que estão aqui me ouvindo. Então, que a paz de Deus seja com todos vocês. Boa noite. Deus abençoe as suas vidas. E pensem nisso. Minha oração é de que Cristo venha salvar muitos de vós que estão me ouvindo agora nesse exato momento. Boa noite.